Vamos falar de tecnologia barra crime, né? Tá aqui com a gente nosso especialista, Carlos Aros. Fazia tempo que você não vinha aqui, Carlos Aros. Fazia tempo que você não me fazia levantar cedo, ô Edgar. Ô Aros, vamos lá, vamos falar desses dispositivos conectados à internet aí que podem ajudar, né? Contra as contravenções, contra os crimes. O que você poderia dizer pra gente? Eles ajudam e facilitam, né? Você sabe que é verdade, tem os dois lados, eles né? facilitam a criminalidade. Eu tava conversando com o Arcon ontem, e aí falando sobre o tema de hoje e tal, e eu citei 3 ou 4 casos que aconteceram nas últimas semanas que mostram a fragilidade dos sistemas e como nós não estamos preparados para enfrentar essas situações. Então, o primeiro caso, e que me chamou muita atenção, foi em São Francisco. Um cara qualquer, sei lá, da casa dele, conseguiu tirar do ar o sistema de trens, sabe? As pessoas não conseguiram mais comprar bilhete. A galera ficou 3 dias rodando de graça porque o governo não conseguia fazer o controle ser retomado. E aparecia uma simples mensagem: olha, os seus dados estão conosco, vocês têm que pagar um valor X se vocês quiserem de novo operar e ter o controle desse sistema. Foi um caso emblemático, vários artigos foram publicados por especialistas mostrando a fragilidade de um sistema que deveria ser muito protegido, porque, poxa, é o sistema de transportes de uma das maiores cidades do mundo. Cara, você falando isso, agora eu tô pensando o seguinte, me lembrei de Desobediência Civil do Henry David Thoreau, né? Porque assim, a gente fala, óbvio, um crime, que você tá indo contra uma lei, quer dizer, você tá burlando um sistema, você tá tomando proveito de uma coisa pública, enfim. Mas para um resultado, digamos que a lá Robin Hood, né? Assim, tipo... Agora você quer que eu vá mais longe? E essa é fresquinha, tá? A União Europeia ontem entrou numa briga ferrada com uma empresa norte-americana, uma fabricante de brinquedos, porque é uma boneca, né? As crianças estão pedindo os brinquedos e tal, os pais estão dando esse brinquedo para as crianças. Por quê? Porque ela tem uma interação, né? A criança fala e a boneca responde. É uma espécie de inteligência artificial, tem um software Sim. ali, ele grava o que a criança está dizendo e consegue responder. Só que o que ninguém percebeu é que, para que isso possa acontecer, não é como se a boneca fosse independente, ela está conectada a um servidor. A empresa que fabrica a boneca grava a voz das crianças, tem um registro de todas as crianças que têm esse brinquedo e que interagem com ele, e podem usar aquilo porque nos termos de uso daquele brinquedo diz que aquela gravação ou aquelas gravações podem ser usadas para fins quaisquer. Você escolhe o que você quer fazer com a voz da criança, só que os pais não sabiam. Isso gerou, um comitê norueguês descobriu isso, levou para a comissão da União Europeia, e agora uma discussão muito séria sobre a inteligência, né, a internet das coisas. Poxa, isso está conectado, está na mão das crianças e você não consegue medir o que está sendo feito. Uhum. E aí a gente pode ir mais longe. Babá eletrônica, uma série de ferramentas que estão no nosso dia a dia e que a gente não faz ideia de que estão conectadas. Sim. Eu estava lendo recentemente um artigo publicado por um especialista em segurança digital, e ele falava sobre isso, sobre a importância de prestar atenção no quão perigosas são essas possibilidades oferecidas pela chamada internet das coisas. Tá tudo conectado. Hoje você pode comprar produtos pela tua geladeira. A geladeira consegue identificar que está faltando um determinado produto, te comunica e você autoriza a compra. Uhum. É uma porta para um criminoso virtual. Uhum. Só que porque para isso ela tem que estar conectada à internet. Sim. E as pessoas não percebem isso. Tem estudos que dizem que até 2020 vão ser 30 bilhões de dispositivos conectados no mundo. Nós somos 7 bilhões de pessoas, mais do que o dobro de indivíduos. E a galera tinha medo da boneca da Xuxa, né? É isso, a boneca da Xuxa era fichinha fofão, perto desses aparelhos. E as pessoas Fala não assim percebem. que o demônio ainda tem muito poder. Agora tem um relatório recente, só para fechar em números, o relatório mais recente diz que só em 2016, perceba que o ano não acabou e eles fecharam esse balanço até outubro, novembro, comecinho de novembro. Sabe qual foi o valor do prejuízo provocado por crimes digitais? Pro brasileiro, hein? Só no Brasil? Só no Brasil. Quanto? 10 bilhões de dólares. É muita grana. Muita grana, hein?
Olha, o avanço tecnológico vai sempre... A gente nunca vai se libertar, a gente sempre vai ter a possibilidade do livre-arbítrio ali, né? Que uso a gente vai fazer das coisas. Isso que você está falando muda paradigmas de como a sociedade se organiza, de como as grandes corporações se apropriam de dados de potenciais consumidores, mas a gente, você vê, o caso do cara aí do trem, né? Que burla a lei, comete um crime diante da legislação vigente atual, mas causa, entre aspas aí, um benefício à população que passa a ter o transporte. Só que essa mesma população, gratuito. se a gente for pensar, ela é um alvo potencial desse cara. Porque ele pode, se ele conseguiu acessar o sistema de trens, ele pode também, de algum modo, invadir as contas dessas pessoas claro. e, por exemplo, desligar as redes de transmissão de energia. Tá tudo conectado à internet. Eu posso desativar a energia de uma determinada região. Há algum tempo atrás, os servidores dos maiores sites norte-americanos ficaram fora do ar. O Twitter ficou fora do ar. A Amazon ficou fora do ar. Porque alguns caras promoveram um ataque, eles usam um ataque de força bruta. São várias tentativas, você sobrecarrega esse servidor. Então a ideia não é sequestrar dados, é simplesmente dizer, olha, eu posso derrubar você. Então eles foram sobrecarregando os acessos a uma velocidade, um volume, tamanho, que era impossível você conseguir responder. E os servidores caíram. Então eles tiraram do ar serviços como a Amazon e vários outros. Ou seja, as mesmas pessoas que, sob essa lógica, foram beneficiadas porque o cara bloqueou o sistema de pagamento dos trens em São Francisco, também foram prejudicadas porque sites de serviços importantes que elas usam diariamente foram afetados. É esse equilíbrio que precisa ser encontrado, né? Os sistemas seguros e quanto esses caras que se pressupõem Robin Hoods são bonzinhos ou são muito perigosos. Olha, é um equilíbrio complicado. É um equilíbrio muito complexo. E que pro ano que vem tende a piorar, viu? Só vamos conferir com o futuro que tá sempre se aproximando cada vez mais. Um analista fez uma comparação, ele disse o seguinte, que na era medieval, os caras faziam misturas, né, alquimia e tal, porque eles queriam ouro. Mas eles não sabiam, não entendiam nada de química, não tinham noção nenhuma das ferramentas. Então eles se colocavam em risco. Hoje, com a tecnologia, nós vivemos isso. Estamos tentando buscar coisas e avanços e etc, mas só que a gente desconhece essa entidade chamada internet. Onde vai dar isso aí, perigoso. Né? Bom, um paradigma que vem com o avanço tecnológico e com o uso que se faz desse avanço tecnológico. Vamos ver o que acontece, né? Com esse futuro aí. A gente tem que ficar sempre com o pé atrás, é isso.